bem como aí, mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Atalho Devs. Essa é a segunda parte da aula 4, na qual nós tínhamos estado a estudar operadores. Na aula passada, nós estudamos operadores aritméticos e também alguns dos operadores de comparação. Então, para essa aula, nós iremos dar continuidade com operadores de comparação, o operador NOT, operador IS e operador IN. Então, vou só apagar tudo. Caso você apoie diretamente neste vídeo, eu recomendo fortemente que veja a parte 1, porque este vídeo é só complemento da aula anterior, na qual nós estudamos tudo isso aqui. Essa é só a parte complementar para finalizarmos a parte de operadores. Vou só remover tudo. Então, vamos começar com o operador NOT, que é operador de negação. Qual é o objetivo de operador de negação? Serve unicamente para negar uma afirmação. Caso você tenha uma afirmação que é verdadeira, quando você nega uma coisa que já é verdadeira, ela torna falsa. Da mesma forma, quando você nega uma afirmação que era falsa, ela torna verdadeira. Então, vou declarar uma variável solteira e dizer que a pessoa está solteira. Depois, passando algum tempo, digamos que a pessoa apaixonou-se e começou a namorar. Então, para mudarmos isso, ou seja, a pessoa já não está mais solteira, agora ela tem um namorado ou namorada. Então, para negarmos essa afirmação que antes era verdadeira, basta nós dizermos que solteira vai receber NOT de solteira, ou seja, tu vai dizer o quê? Que a minha variável solteira agora vai receber negação da minha variável, ou seja, do meu valor anterior. Antes era verdadeiro, então agora passa a ser falso. Vamos imprimir para ver o que acontece, o que irá aparecer na tela. Vou só escrever é solteira, que é uma pergunta. Na verdade vou pôr para ficar mesmo em forma de uma pergunta. É solteira e passar a variável solteira. Nota que quando eu imprimir é solteira, falso. Por quê? Porque a pessoa apaixonou-se e começou a namorar. Mas o que acontece se eu imprimisse aqui antes de negar a frase? Se eu perguntar és solteira aqui nessa parte, então eu vou ter como resposta verdadeiro, porque aqui a pessoa ainda por um motivo estranho não estava apaixonada e nem tinha namorado. Mas aqui nessa parte de negação, a pessoa começou a namorar, logo arranjou um namorado, então nós negamos a afirmação de que ela era solteira, agora ela já não é mais solteira. Uma vez entendido o objetivo da expressão, ou seja, do operador de negação, podemos também fazer, por exemplo, dizer que inicialmente a pessoa está a namorar por alguma desilusão amorosa e a pessoa deixou de namorar. O mesmo acontece, antes era falso, ou seja, a pessoa não era solteira, então depois de sofrer um pouco por amor, a pessoa achou por bem desistir, então tornou-se solteira. Como vocês podem ver, inicialmente era falso, depois de eu negar passou para verdadeiro. Agora vamos estudar o próximo operador, que é o IS, que é para saber se um valor é outro. Então vou só imprimir aqui essa linha que é para separar. Então eu vou criar duas variáveis. Vou criar a variável x, que vai receber 3, y, que vai receber 4. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou querer saber se 3 é 4, utilizando o operador de comparação is. Então, se eu fizer assim, por exemplo, vou dar print 3 is 4, ele vai fazer aquilo que eu expliquei na aula passada. Ele retorna falso, porque 3 não é 4, mas só que ele também retorna um alerta a dizer que
is trabalha geralmente com uma literal, ou seja, uma variável. E aqui sugere para que eu faça uso de sinal de operador de igual, que é para fazer essa comparação. Se eu fizer isso aqui, 3 igual a 4, então ele retorna-me falso, sem a parte aqui de alerta. Então, mas da mesma forma também serve, por exemplo, se eu quiser saber se A é igual a A, imaginemos, ele retornou verdadeiro, mas não é isso que quer dizer que nós estamos a estudar operadores is, ok. Ou seja, A é A. Sim, A é A, de fato é. Retornou verdadeiro, mas só que também da mesma forma sugere aqui para fazer o uso de operador de comparação, que é operador igual. Ok, então o que acontece agora se eu fizer isso aqui? Vou só fazer uma coisa bonita aqui. Vou fazer isso aqui. Para quem não sabe, essa é uma forma de formatação. Vou fazer de uma outra forma usando ponto format. Para trabalhar com formatação em Python utilizando ponto formatting, basta abrir aspas e aqui nessa aspas vai ser substituído pelo valor que eu passar aqui no ponto formatting. Então eu vou pôr, eu quero saber se x é y, né? Então eu faço isso e aqui eu passo o valor x e passo o valor y. Essa é uma forma de formatação. Então quero saber se isso aqui é verdadeiro, mas só que eu quero saber se é verdadeiro ou se é falso, né? Então eu ponho igual mais um e o que vem a seguir? Vou colocar entre parênteses x is y. Então vamos executar novamente. Como vocês podem ver aqui, ele disse 3 é 4, falso. Então se manipular aqui, colocar por exemplo 4 é 4, verdadeiro. E o mesmo vale se for letras. A é B, falso. A é A, verdadeiro. Então, mais ou menos essa é a ideia aqui de uso de is, que é para saber se um elemento é outro. Vou colocar só em maiúsculo aqui. Ok, essa é a ideia do is. Praticamente utilizamos isso, para fazer a comparação se uma coisa é outra. E por fim chegamos, né, na parte de operador de comparação in, que é muito usado no laço de repetição for. Depois nós iremos ver isso, quando formos estudar loops, né, com while e for. Nós vamos ver que no caso de for utiliza-se muito o in para executarmos aqui as nossas condições. Então vamos lá, fazer uso do in. Então, como nós aprendemos, de momento nós só aprendemos variáveis e operadores, então vamos fazer uso daquilo que nós aprendemos. Eu vou criar uma variável frase que vai armazenar uma string. Já vimos que string é tudo quanto fica dentro de aspas. Então vou criar uma frase: a Ana foi à compra. A Ana foi à compra. Ponto final. A Ana foi à compra. Então, o que eu quero fazer? Eu vou criar uma variável resposta que vai armazenar o valor booleano, ou verdadeiro ou falso, daquilo que ou seja, da palavra que eu quero saber se está dentro da minha frase. Então, vou começar por pesquisar ou procurar se foi está em frase. Então, quando eu imprimir está em, depois colocar res, que é o nome da minha resposta, que vai ser o nome da minha variável, que vai armazenar o resultado dessa expressão. Então, como vocês podem ver aqui, está em, sim, foi, está na minha frase. Então, eu posso manipular aqui, por exemplo, A está na frase. A está na frase. Nós podemos ver, retornou aqui, verdadeiro. Agora, banana está na frase? Não. Como banana não está na frase, então ela retorna aqui
falso. Então, o in é para saber se um elemento está dentro de um conjunto de elementos. Então, é mais ou menos isso. Espero que você tenha entendido essa segunda parte de estudos de negação, na qual nós estudamos o operador negação, o is e o in. No caso da dúvida, é só deixar no comentário ou entrar em contato conosco, que estaremos sempre disponíveis para tirar as possíveis dúvidas. Não esqueça de se inscrever no canal caso ainda não é inscrito. Também compartilhe a vídeo com outras pessoas para que esse conhecimento também possa chegar a elas. É só isso, vejamos na próxima aula. Tchau!